Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Pedro Taques, governador do estado do Mato Grosso. Tema: uma reforma enquanto esperamos a reforma. Nascido em Cuiabá, Mato Grosso, o governador Pedro Taques. O governador Pedro Taques é formado em Direito pela Faculdade de Taubaté, foi procurador da República por 15 anos e senador eleito em 2010. Em 2014, foi eleito governador do estado do Mato Grosso pelo PSDB. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero dizer que não sou tributarista, não tenho essa veleidade, essa pretensão e esse gosto, né? Não tenho esse gosto. Mas, ouvindo aqui o Luiz Carlos, que é o deputado Raul, que é um grande brasileiro, nós chegamos à conclusão, Eurico, que a nossa reforma ela foi embora. Não se faz mais necessária, a nossa reforma ela não é mais providencial, porque nós faremos esta reforma nacional. Alguns dizem que, se nós formos esperar o médio ou longo prazo, nós todos estaremos mortos, ao longo e ao médio prazo. Eu acredito nessa reforma, tenho discutido com os governadores, e, aliás, amanhã nós temos uma discussão com os governadores, existe um colégio de governadores, existe um grupo de WhatsApp dos governadores, que nós discutimos temas, falamos mal do presidente, do ministro, né? Temos tudo isso já bem assentado, né? Bem assentado. Tem regras próprias ali nesse grupo de WhatsApp. Amanhã teremos uma reunião às 11 em Brasília para debater um pouco a respeito da reforma. Mas o que fazer até lá? Eu venho de um estado, senhores, que tem 1,6% da população do Brasil. 1,6%. Mas, apesar de nós termos 1,6% da população do Brasil, nós produzimos muito e temos muitas necessidades. Mato Grosso tem 3.300.000 habitantes. É um mercado consumidor pequeno. Desta feita, para que nós possamos produzir, nós precisamos de incentivos. Desta feita, eu passo a noite sonhando com a ministra Carmen Lúcia. Não é isso? Vai decidir, não vai decidir, isso me incentiva. Ok. Mato Grosso, 3.300.000 habitantes, 1,6% da população, nós produzimos 88% do diamante do Brasil. Os senhores sabiam disso? 88%. Nós produzimos 70% do milho de pipoca do Brasil. E aqui nesta região tem muito cinema. Hã? Cinema. Eu sou mais Tarantino que Fellini, quero dizer aos senhores. Produzimos 67% do algodão do Brasil. 67%. Nós produzimos 65% de todo o girassol do Brasil. 39% do milho do Brasil. 34% da soja do Brasil. 15% do pescado de água doce do Brasil. E temos o maior rebanho bovino do Brasil. Muito bem. Pensando nisso, para fomentar a exportação, nós todos conhecemos a Lei Candir. Aqui foi falado sobre uma criação de um fundo, depois de um determinado momento, para compensação das distorções que o sistema traria. Da Lei Candir até hoje, de acordo com um estudo feito pela Secretaria de Fazenda do nosso Estado, que são pessoas sérias, decentes, são amigos, que eu quero mais uma vez cumprimentá-los, e o secretário adjunto de Fazenda está aqui, o Vinícius. Mato Grosso deixou de arrecadar 39 bilhões de reais. 39 bilhões de reais. Muito bem. A União nos devolveu 5 bilhões de reais em razão do fundo. Mato Grosso é um dos 4 estados da federação que mais tem compensação com o fundo previsto na Lei Candir. Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, não é isso? São estados produtores de commodities minerais e commodities vegetais. O Brasil exportou do complexo do agronegócio, em 2015, 100 bilhões de dólares. São Paulo exportou 22 bilhões de dólares,
Mato Grosso exportou 16 bilhões de dólares. Nós tivemos um superávit na nossa balança comercial ano passado de 13 bilhões de dólares. O superávit da balança comercial do Brasil nos últimos 5 anos, Mato Grosso significou mais da metade deste superávit da balança comercial. Por que eu estou falando sobre isso aqui para auditores da Receita Estadual? Por que nós estamos tratando disso? Nós precisamos, amigo, desta reforma que aqui foi bem trazida. Agora, para que nós tenhamos uma reforma como essa, nós precisamos do que se denomina de vontade política. Vontade política é algo metafísico. Você não vê vontade política. E a pergunta que se faz, hoje, no Brasil, nós temos esta vontade política, apesar do trabalho digno, competente do deputado Raul? Muito bem. Eu fui senador 4 anos, durante 4 anos eu atuei na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ali nós discutíamos as desonerações, por exemplo, para a linha branca, para automóveis, o que prejudicou sobremaneira os estados do Norte e do Centro-Oeste, em benefício de São Paulo, em benefício daqueles estados onde as indústrias estão localizadas. Eu quero dizer com isso que nós temos uma distorção no Brasil que precisa ser resolvida. Esta assimetria, ela precisa ser resolvida. Muito bem. Incentivos fiscais. Se nós produzimos tanto, um dia desses eu estava fazendo uma palestra na Confederação Nacional das Indústrias, aí eu falei 15 minutos, e eu não falo mais do que 15 minutos, porque no Brasil nós estamos de saco cheio, de muita falação e pouco serviço. Nós temos que trabalhar mais e falar menos. Eu quero dizer aos senhores que terminei a palestra, fui ao banheiro. Ali, lavei a mão, aí um cidadão estava do meu lado e disse, eu gostei muito da sua palestra. Falei, que bom. Eu perguntei, o senhor é o quê? Ele é presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Eu disse, olha, Mato Grosso produz 67% do algodão nacional. 67%. Eu gostaria de levá-lo para verticalizar a produção no nosso estado. Eu gostaria de industrializar o que nós produzimos. Aí ele me disse o seguinte, o senhor tem incentivos fiscais? Eu sou favorável a determinados incentivos fiscais. Aliás, uma criação de um grande economista brasileiro chamado Celso Furtado na década de 70, para acabar com as desigualdades regionais. Agora, nós não podemos fazer a reforma tributária a partir da realidade de estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Nós temos que levar em conta, amigos, a realidade de outros estados da federação. Muito bem, aí esse cidadão ainda dentro do banheiro, não é isso? Estava ali dentro do banheiro, eu disse a ele, olha, eu quero levá-lo para Mato Grosso para nós industrializarmos o nosso algodão. Ele disse, qual é a sua infraestrutura? Nós temos uma das piores infraestruturas do Brasil, a infraestrutura de produção, não só de logística. Nós temos a energia mais cara do Brasil, segundo a Firjan, isso é imposto. Isso é imposto. A infraestrutura de produção e a infraestrutura logística do nosso estado ela ocorre, é consequência desta distorção do sistema. Eu sou contrário totalmente a exportar impostos. Não podemos exportar impostos. Não é isso? Desculpe. Exportar impostos e empregados. Colocações do mercado de trabalho. Mas, neste momento que nós estamos vivendo, se nós não tivermos esta reforma o mais rápido possível, e eu sou otimista, com essa vontade política que existe em Brasília, nós não a teremos agora. E o que fazer até lá? Estou falando isso porque o Raul foi embora, não é isso? Dizem que o otimista vê o copo cheio, o pessimista o copo vazio, eu sou realista. Eu quero saber quem vai lavar este copo. Quem vai lavar esse copo? Eu sou realista. Nós não podemos aguardar mais. No entanto, nós precisamos tratar disso. A da reforma, como nós estamos fazendo no estado de Mato Grosso. Cheguei ao governo do estado fazendo uma campanha de que nós criaríamos uma ambiência negocial propícia no estado, propícia a atrair investimentos, a atrair negócios,
porque eu acredito na iniciativa privada, eu acredito nas regras do mercado, eu acredito na segurança jurídica. Nós temos que afastar da nossa realidade o chavismo, aqueles que entendem que Cuba é melhor que os Estados Unidos. Nós temos que afastar da nossa realidade econômica aqueles que acreditam que as pessoas possam fugir para Cuba. Os senhores conhecem alguém que fugiu para Cuba? Ah, fulano fugiu para Cuba. Eu não conheço ninguém que tenha fugido para Cuba. Eu conheço pessoas que fogem para os Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Acredito nas regras de mercado. Acredito na iniciativa privada. Acredito na disciplina das regras e a manutenção destas regras. Cheguei ao governo do Estado, nós tínhamos um corpo técnico na Secretaria de Fazenda altamente competente. Aliás, muito auxílio do Profisco, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, não é isso? E o Tostes, eu quero cumprimentá-lo mais uma vez, que também é um grande brasileiro. 200 mil processos administrativos tributários. 200 mil processos administrativos tributários. O regulamento do ICMS do Estado tem 470 mil palavras. É mais grosso que aquela lista da Listel. Vocês lembram daquela lista da Listel? Por que eu estou a falar da lista da Listel? Porque, muitas vezes, hoje à noite, quando nós sairmos, é possível que tenhamos estrelas aí fora. Estas estrelas, que em tese nós veremos, estas estrelas não existem mais. Segundo a astronomia moderna, esta estrela é o reflexo da explosão das estrelas de muito tempo. Nós ainda acreditamos em determinadas realidades. Eu concordo com o que aqui foi dito pelo deputado federal Raul. Uma época, como procurador da República, eu fui participar de um curso na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e lá, eu conversando com alguns professores de direito constitucional, eu perguntei a eles, como você trata da federação aqui? Porque a federação nada mais significa do que, sob pessoas e bens, a imposição de mais de uma espécie de lei. É um conceito clássico de federação. Sobre pessoas e bens, a imposição de mais de uma espécie de lei. Em estados unitários, nós temos sobre pessoas e bens a imposição de uma espécie de lei. Aqui, sobre pessoas e bens, nós temos a imposição de 3 ou mais espécies de leis, qualidade de leis. O cidadão disse para mim o seguinte, olha, aqui nos Estados Unidos nós não temos mais essa discussão, isso foi há 15 anos atrás. Nós não temos mais essa discussão. Nós queremos conquistar mercados, nós queremos gerar emprego, nós queremos fazer com que os nossos produtos possam acessar esses mercados internacionais, gerar emprego, gerar renda, para que nós possamos viver bem. É isso que aqui nós desejamos. Ele me disse lá. Muito bem. Nós temos 27 estados, 27 sistemas tributários, alíquotas para todas as ordens, 470 mil palavras. Eu confesso aos senhores que, se nós formos fazer uma prova com auditores competentes do nosso Estado, ninguém conhece o regulamento do ICMS. Com todo respeito. E a realidade de outros estados é a mesma situação. Você cria para o cidadão a insegurança jurídica. Esta insegurança jurídica faz com que a venda da facilidade ocorra para a compra da dificuldade. Esta insegurança jurídica não é democrática. Esta insegurança jurídica não é transparente. Esta segurança jurídica não cria a ambiência negocial a que nós todos desejamos. Muito bem, sou favorável a esta reforma. Mas, e até lá? Como serão esses fundos de compensação? Terão natureza constitucional? Porque todos os meses, eu, como governador, que não passo de um chefe de departamento de uma autarquia da União, porque os governadores hoje são isso, vou a Brasília pedir dinheiro nas compensações do que nós exportamos. Junto com os técnicos da Secretaria de Fazenda do nosso Estado, eu quero aqui valorizar o trabalho deles, com a Fundação Getúlio Vargas, o professor Eurico, nós pensamos um imposto, o mais importante do Estado, mas com a sua complexidade por natureza, que nós conhecemos, e os senhores muito mais do que eu, que é o ICMS, com algumas características. Daí, ICMS cidadão, o SINTA.
ICMS cidadão, sinta. Por isso, eu não os cumprimentei no início da minha fala aqui. Nós sabemos que os legislativos eles começam a criar leis a partir da Revolução Francesa, em 1789. Antes disso, os chamados parlamentos europeus não criavam leis. Eles faziam uma única coisa: controlavam o momento em que o rei desejava cobrar impostos. Não é isso? Aliás, a Carta de João Sem Terra, em 1215, surge para isso. O controle do cidadão sobre aquele que vai cobrar os impostos. Porque quem acha, encaixa, senhores. Quem acha, encaixa. Nós precisamos de impostos, sim, como precisamos de polícia. É uma violência legítima, mas o governador não tem a chave do cofre. Quem tem a chave do cofre é o secretário de Fazenda. Eu não tenho a fábrica do dinheiro. Quem tem a fábrica do dinheiro é aquele que conduz a política monetária, que é a União Federal, não são os governos estaduais. Eu quero dizer com isso que a simplificação do sistema tributário, de acordo com os estudos que foram feitos, nós reduzimos de 470 mil palavras o regulamento para 16 mil palavras. 16 mil palavras. Na Nova Zelândia, são 3 mil palavras. 3 mil palavras. Muito bem, nós ainda estamos tratando disso. Esta simplificação, ela vai evitar a concessão de privilégios. Ela vai evitar a subjetividade na interpretação daquela norma. Porque interpretar, senhores, hoje, interpretar não significa mais retirar sentido do que você está lendo. Interpretar é dar sentido. O que eu quero dizer com isso? Existe um curso bem interessante chamado Direito e o Cinema. E Mato Grosso vende 70% da pipoca do Brasil. Vocês sabem disso. O Direito e o Cinema. Imagine o seguinte: intérprete é aquele que retirava das entranhas dos animais o futuro das batalhas. Se você for assistir Alexandre, ou ler Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia, você verá que quando ele foi invadir a Pérsia e perdeu a batalha contra Ciro, ele chamou vários intérpretes. Interpretar é retirar sentido naquele momento. Hoje, interpretar é dar sentido. E o dar sentido significa que eu dou sentido àquela regra de acordo com os meus posicionamentos, de acordo com o que eu penso. Por isso, na legística, não é logística, na legística, que é a arte de fazer as regras, você precisa ter a capacidade de eliminar o subjetivismo. Porque nós somos humanos. Aí, nós temos a capacidade de discutir aquelas regras de uma maneira que possa propiciar benefícios para A ou para B. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo no Congresso Nacional. E eu estou falando isso do Congresso Nacional. Enquanto as regras tributárias, nós sabemos o que os decretos fazem e dizem. Eu não fui eleito para estabelecer regras tributárias. Quem deve as estabelecer é o Parlamento Estadual, até que esta reforma ela possa existir. Mas alguém pode dizer, mas o senhor está retirando a legitimidade dos governos estaduais? Não. Nós estamos fortalecendo a função do parlamento, que deve ser um parlamento cidadão e ouvir aquele que é o titular do poder. Alguém pode ter pensado aí, eu tenho certeza, mas lá nos meus estados, os deputados estaduais são complicados. Alguém pensou isso. Porque pensar não paga imposto, como diria o piano. O que os senhores estão pensando de mim não me interessa. Também o que eu estou pensando dos senhores, a recíproca é verdadeira. Simples, que o cidadão possa entender. Eu não entendo, senhores. Eu não sou tributarista, eu sou um estudante de direito constitucional, mas eu não entendo o direito tributário do meu Estado. Isso faz com que a indústria, o comércio, tenha mais advogados do que objeto da sua negociação. Nada contra advogados. Aliás, precisamos de advogados, inclusive para contar piadas sobre advogados. Não é isso?
precisamos de advogados. Este ICMS cidadão, o SINTA, ele tem que ser isonômico. Isonômico. O que eu faço? Ele tem que gerar oportunidades. E esta isonomia não é que aquele desigual possa ser igual. Os desiguais são iguais? Não. Os desiguais são desiguais e devem ser tratados desigualmente. Nós não somos iguais. Não somos iguais. Lá em Mato Grosso, como eu fiz referência, nós produzimos 30 milhões de cabeças de gado bovino. Algumas indústrias frigoríficas tinham uma alíquota diferenciada. Por quê? Os governadores, ou o governador anterior, que, aliás, está preso, dependendo da indústria e dependendo da contribuição de campanha, ele mexia para este, mexia para aquele, concedia incentivos fiscais. Isto é certo? Isto não é certo. A isonomia aqui é o sentido da democracia. As pessoas têm que ter a mesma igualdade de tratamento na saída, de acordo com as suas diferenças. Onde ela vai chegar, depende de sua competência. Isso é isonomia. Este ICMS cidadão, ele deve ser simples, isonômico, transparente. Não é o governador sozinho, na escuridão do seu gabinete, que vai discutir isso, mas é o parlamento. Aliás, a origem do parlamento é essa, com a pressão da sociedade, porque a pressão é importante, para que nós possamos discutir com apoio técnico. Com apoio técnico é que vai discutir o quanto isso será estabelecida a alíquota. Imagine, Mato Grosso é um dos grandes produtores nacionais de gado bovino. Nós temos lá no mundo 5 instituições que tratam da carne. Institutos que tratam da carne. E o que eu tenho para falar sobre isso aqui? Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Uruguai, Argentina. Nós criamos em Mato Grosso o IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne. O que é isso? Se reúnem os produtores, a indústria frigorífica, o Estado, para que eles possam me ofertar uma nota técnica a respeito da variação dessas alíquotas. Porque eu não sou achista. Eu preciso conhecer o mercado. Eu preciso conhecer a autorregulamentação, as práticas que são tratadas. No Uruguai, assim é feito, no tocante à carne. Nós temos em Mato Grosso o IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, para que nós tenhamos transparência, simplicidade, isonomia, transparência. Agora, hoje, o ICMS em Mato Grosso, em razão da chamada guerra fiscal, ele tem a função, além de arrecadar, ele tem a função de gerar empregos. Trago um exemplo. Aqui tem alguém do CONFAS? Ninguém, né? Não posso contar isso aqui. Mas eu apresentei um projeto de lei, chamado Voe Mato Grosso, para que nós possamos desonerar o querosene de aviação, para que nós possamos fomentar a aviação regional no nosso estado. Nós fizemos isso ano passado. A Secretaria de Fazenda meio que foi contra, não é isso, cara? Meio que foi contra, muito bem, mas nós não tínhamos nada. Hoje, nós estamos transportando em voos regionais 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Quantos empregos foram criados? Enquanto nós não resolvermos a guerra fiscal, enquanto nós não chegarmos a esta reforma, os senhores vão me desculpar, mas o Estado de São Paulo, e, aliás, a minha família sai do Estado de São Paulo, a Praça da Sé era do Pedro Tax, doou para a província de São Paulo, e eu digo para o governador Alckmin que um dia eu vou tomar conta dessa praça. Eu saí aqui do Estado de São Paulo. Mas o Estado de São Paulo, meus amigos, o Estado de São Paulo, que me desculpe, o Estado de São Paulo já teve benefícios vários em outros momentos históricos. E o Brasil não é só São Paulo. Não é só São Paulo. A Constituição determina isso no artigo 3º. Acabar com as desigualdades regionais. Acabar com as assimetrias que existem entre os estados da federação. E se nós não tivermos esta reforma, eu não vou permitir que o meu estado ele possa continuar a sofrer o que vem sofrendo. Por isso, nós temos 3 senadores por estado da federação.
para que lá no Senado nós possamos manter as desigualdades da Câmara dos Deputados. É muito bom falar em reforma tributária. Excelente. Sou favorável a esta reforma tributária, desde que nós possamos superar as desigualdades históricas entre esses estados. É muito bom falar em reforma tributária, desde que os estados produtores, os estados que mais exportam, possam ter compensações constitucionais e estas compensações constitucionais possam ser garantidas, não fazer com que os governadores sejam simples menino de recado de burocratas do Tesouro Nacional. E são meus amigos. A Ana Paula, secretária do Tesouro Nacional, foi secretária de Fazenda do Espírito Santo, competente. A Priscila, sonho com as duas todas as noites. Todas as noites. Todas as noites. Mas os estados são diferentes. Nós, nesta transparência, voltando ao T do Sinta, chamamos todas as instituições. A Secretaria de Fazenda fez reuniões com todos os segmentos. Eu participei de várias reuniões com a Fundação Getúlio Vargas, com vários segmentos, inclusive segmentos eclesiásticos, religiosos. Eu preciso dos padres pregando para que nós possamos fazer essa reforma no nosso Estado. Final do ano, apresentamos à Assembleia Legislativa, apresentamos com poucas alíquotas, não é isso? Talvez 3 alíquotas, e nos últimos 20 anos o IVA vem diminuindo o número de alíquotas para 3 alíquotas. Agora, para isso, nós precisamos do Estado de São Paulo, para tratar de crédito e débito. Para isso, nós precisamos fazer o que se faz na Alemanha, e aqui eu volto à federação. Estados constitucionais cooperativos. O que é isso? É muito bom nós falarmos para fora da existência da União, mas aqui dentro os estados têm autonomia. É possível que nós façamos acordos entre os estados, como existe na Alemanha, nos Länders, não é isso? Na Alemanha. Nós criamos aqui no Brasil o bloco, ou consórcio, dos estados do Brasil Central. O que é isso? São 4 estados da federação: Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, agregado Tocantins e Rondônia. Nós depositamos, cada estado, aprovamos as leis estaduais nos parlamentos, as mesmas leis, cada estado compartilhou num fundo R$1.900.000, contratamos um secretário executivo disso, para que possam tratar da nossa tributação. Por que isso? Porque eu não aguento mais o combustível em Mato Grosso do Sul, fazer com que, a alíquota lá, fazer com que os caminhões passem por Mato Grosso e não abasteçam 1 litro no estado de Mato Grosso. Não é possível isso. Os centros de distribuição mudarem para Mato Grosso do Sul e para Goiás. Nós precisamos desta unificação entre esses estados que têm algo de semelhante. E nós temos algo de semelhante. Agora, enquanto não vier esta reforma, e eu sou realista, com o que está ocorrendo em Brasília, nós não sabemos aqui neste subsolo se ainda existe Brasília, não é isso? Talvez com essa praga da humanidade aí, o WhatsApp, vocês podem ter recebido notícia, nós não sabemos se ainda existe Brasília. Mas, nesse instante, apesar da competência do deputado federal, técnica política de convencimento, os estados e Mato Grosso vêm tomando providências em relação a isso. Quanto nós perdemos em razão da desoneração da linha branca e dos veículos? Mato Grosso não tem indústrias de automóveis, montadoras, não é indústria, não é isso? Apesar de nós consumirmos 35% de todo o implemento agrícola do Brasil. 35%. E por que o cidadão não vai instalar uma montadora de implemento agrícola no nosso estado para gerar emprego, gerar renda? Porque não tem estradas para escoar. E por que não tem estrada para escoar? Porque a União não faz a compensação do fundo de exportação da Lei Candir. Isso aqui é uma tautologia, um raciocínio em círculo. Nós precisamos quebrar isso. A reforma vai quebrar, agora com uma transição. Transição. Precisamos de uma URV tributária, não é isso? Uma transição tributária. Defendo isso. E no meu estado, nós apresentamos o projeto no ano passado, tivemos várias críticas ao projeto, muitas críticas, críticas inteligentes, que temos que aceitá-las, isso faz parte da democracia,
E tomamos a decisão política de apresentá-las agora, neste semestre, um substitutivo, junto com as leis setoriais. As leis setoriais, para que nós possamos incentivar, para que nós tenhamos mais emprego, mais renda no nosso Estado. Os aspectos técnicos deste projeto, os senhores debaterão com o Eurico, que está aqui, mas, para mim, é uma honra ser governador do Estado de Mato Grosso. E espero, quando os senhores forem ao cinema, lembrarem do nosso Estado. Quando os senhores forem nas melhores churrascarias daqui, lembrem do nosso Estado. Espero que a roupa que os senhores estão a vestir seja roupa de algodão mato-grossense, não algodão egípcio. Espero que o sapato que os senhores estão calçando, o solado, é de borracha, mas o couro é de Mato Grosso. Eu venho de longe, mas eu quero aqui aos senhores dizer que eventos como este têm o objetivo de fazer com que nós estejamos mais perto da realidade. O Brasil não é só São Paulo. Muito obrigado.